Mateus capítulo 6, dos versos 5 a 13. E isso aqui é a oração mais importante que existe nas Sagradas Escrituras. A oração mais importante que nós devemos sempre reverenciar a Deus, de uma forma que nós podemos orar como o Senhor Jesus nos ensinou, para agradar o Pai, agradar a Deus, né? Vamos ver então, desde o verso 5, como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para que seja visto dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que o peçais. A oração dominical, portanto, vos orareis assim, o Senhor Jesus nos ensinando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, essa oração do Pai Nosso, a oração correta, ensinada pelo Senhor Jesus, revela-nos a uma nova vida. Quem ora o Pai Nosso tem que orar bem devagarinho, né? Eu lembro que eu joguei futebol e antes de começar o jogo, fazíamos aquele círculo, né? E os jogadores oravam assim: Pai Nosso, no céu santificado seja, não adianta nada. E eu dizia para eles: não adianta nada vocês orarem assim dessa forma, que orar para Deus, orar com dignidade, com respeito. Ele vai ouvir como ouve realmente, e é o nosso Deus, nosso Pai. Então essa oração revela-se a uma nova vida, a um novo conhecimento que todos nós possamos ter do nosso Deus. E esse conhecimento faz com que nós possamos ter prazerosamente com Ele uma comunhão diária, uma comunhão a qualquer tempo, que você possa sempre orar, agradecer e conversar com Ele. Essa conversa torna-se altamente agradável, né? Então, essa comunhão, quem sente isso aqui é uma nova criatura em Cristo, nasceu de novo. E essa oração que nós estamos vendo aqui tem muito a ver exatamente com a ordem da salvação, que nós já falamos muitas vezes aqui, mas sempre é bom relembrar. E nessa ordem da salvação, o Senhor Deus quer que todos nós sejamos santos, porque Ele é santo. Então, a ordem da salvação seria exatamente o primeiro passo, a escolha, a eleição. E o Senhor Deus nos escolheu para que nós estivéssemos aqui no domingo, exatamente para honrar, glorificar, bendizer, salmodiar, porque é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, e que nos mantém realmente com toda a sua graça, né? Então, vamos ler os versos de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça, para ser visto dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, né? A oração deve estar, como o Senhor Jesus disse no verso 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a Deus que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor Jesus ensinou isso aqui para nós, tá? Então, entre os judeus, era normal realizar culto publicamente
E a oração, assim como a beneficência, você dá esmola para alguém, que as pessoas possam notar e dizer, olha, fulano, ele é piedoso, ele dá esmola. Quando você quiser fazer qualquer coisa, isso também chama-se ação de graça, né? Quando você ajuda uma viúva, você ajuda o desamparado, você faz alguma coisa para o seu irmão, porque somos filhos de Deus, quando isso acontece, é uma ação de graça, estamos agradando ao nosso Deus. E Ele quer sempre usar cada um de nós para que nós possamos realmente servi-lo de acordo com a vontade dele que está aqui na oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus repele o caráter público da oração, nós já vimos aqui no verso 6. Quando orares, entra no teu quarto. E aqui vem esse quarto, é o quarto pequeno, é um quarto que lá, naquele tempo, sempre nós devemos saber que naquele tempo, em todo o crescente fértil que vem lá da Mesopotâmia, com aqueles dois rios grandes, Tigres e Eufrates, esse crescente fértil, ele vem com esses dois rios, depois ele vem, pega o Rio Jordão, né? E do Egito vem o Rio Nilo. Então onde existem esses rios, há possibilidade de você plantar. O país era um país agrícola, eles viviam exatamente do que eles plantavam, eles comiam a proteína de animais que eles criavam, eles tinham que ter vegetação e água para que esses animais pudessem sobreviver juntamente com as pessoas daquele tempo. Então, ele fala, quando orares, entra no teu quarto, do hebraico é o Tameion. Tameion é aquela porta, eu me lembro que era da minha avó, que morava lá próximo do Telégrafo, e minha avó tinha um Tameion dela, que era a dispensa falada, né, antigamente. Vai lá na dispensa que tem guardado feijão, arroz, tudo, as provisões estavam nessa dispensa, né? Só que lá, essa dispensa, só tinha uma porta e uma porta pequena, não tinha janela, e podia entrar animais ratos e assim comer ou contaminar os alimentos armazenados, né? Então, entra no teu Tameion, Jesus fala aqui, fecha a porta e orareis ao Pai que está no céu, né? Martinho Lutero, ele disse que o cristão pode orar em todos os lugares, quer na rua, quer no campo, quer no templo de Deus. Aí nós vamos voltar um pouquinho para a ordem da salvação. Então, escolha, eleição, tá? E logo depois vem uma coisa importantíssima aqui. Todos os itens são importantes, mas vem a regeneração, e que é muito bom nós sabermos como é que nós somos regenerados por Deus. E aqui nós vamos ver na Bíblia vários exemplos de regeneração. E a pessoa naquele tempo, essa teologia sistemática que eu estou me referindo agora, ela é atual. Naquele tempo as pessoas não sabiam desta evolução, mas é muito importante nós sabermos o que é a regeneração. Eu vou dar um exemplo aqui, que todo mundo conhece, mas é importante nós relembrarmos. Esqueci aqui um minuto só. Esqueci Nicodemos. João 3, né? Nicodemos, João 3. Então, ele foi ter com Jesus e disse: Mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque se tu não fosses, tu não farias os sinais que tu fazes. O que eu faço para eu ser salvo? Jesus respondeu para ele: nasce de novo. E ele disse para Jesus: como eu vou nascer de novo, sendo eu velho, posso entrar no útero da minha mãe para nascer de novo? Ele disse: não, nasce na água, nasce no Espírito. Então, irmão, a regeneração é esse novo nascimento. A regeneração é você nascer no Espírito Santo de Deus. Você ser, segundo o apóstolo Paulo, templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós. Isso nos
dá uma alegria interior muito grande, uma certeza da vitória sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nesse exato momento, o Senhor Jesus está presente através do seu Santo Espírito, porque Ele diz: onde tiver 2 ou 3, eu estarei presente. Né? Então, o Senhor Deus está aqui junto conosco no coração de cada um de nós aqui. Né? Então, outro exemplo muito importante de oração que o Senhor Jesus recomendou é quando ele se encontra com a mulher samaritana, também em João 4, ele se encontra com a mulher samaritana e ele começa então a falar sobre tirar água do poço, e ele oferece a ele próprio uma água viva, né? E ele fala e ensina a mulher e a ensina a nós todos que o Senhor Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqui de novo, o Espírito é o Espírito Santo de Deus em cada um de nós está presente. A verdade e a vida é o caminho da salvação. Então, da salvação, porque o Senhor citou, o Senhor Deus ensinou, e sede santo, porque eu sou santo. Então, isso é muito importante nós sabermos disso. O verdadeiro cristão traz sempre consigo o espírito da oração, para que seu coração se situe nesse incessante suplicar a Deus. Né? A oração diária, a leitura da Bíblia. Acha um pouquinho de tempo para ler a Bíblia, porque tem gente que vem para a igreja, ouve a pregação, mas pega a Bíblia e só vai abrir no próximo domingo. Seria bom que pudesse orar a Deus, ler a Bíblia. Essa leitura é muito importante. E quando você lê com toda atenção, não deixe de desviar seu pensamento. Dessa forma você está agradando ao Senhor, a Deus. Né? Então, Jesus orava nas sinagogas. Ele orava na sinagoga porque ele é Deus. E assim como Paulo orava, e todas as pessoas oram, nós oramos hoje em dia, nós somos herdeiros de Cristo, nós somos filhos de Deus. Né? Então, através de uma comunhão que o Senhor Jesus tinha com o Pai, ele orava sempre. E além do perigo de querer aparecer em público com orações, Jesus chama a atenção para o mau costume de orar irrefletidamente nas palavras. Nós não podemos orar para Deus com palavras vãs. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter todo o respeito, toda a honra e toda a glória por Deus. Tem pessoas, eu já vi, isso que eu estou dizendo, né? Paizinho, meu papai, não cabe aqui. A majestade de Deus é infinita. Ele é o Criador do universo todo. Ele é o nosso Criador, Ele que nos fez, Ele que nos mantém, Ele que nos dá a graça. Então nós devemos ter todo o respeito, dignidade quando orar para Deus. E orar paulatinamente, devagarinho, para que você possa realmente você sentir no coração. Porque Ele já conhece todas as palavras que antes de chegar à língua, já está registrada as palavras que você gostaria de falar para Deus. Tá? Então, a importância do Pai Nosso é que Jesus coloca o nome, observe isso aqui como é importante, coloca o nome Pai. Quando ele orava para Deus, por exemplo, quando Lázaro morreu, ele ressuscitou Lázaro, ele começa a oração sempre assim, Pai, e ele ora. Né? E tudo que ele quer pedir ao Pai, ele diz Pai, e ele ora. Então esse Pai aqui, esse nome Pai, tornou-se uma expressão beatificante de tudo aquilo que é a obra salvadora de Jesus, que Jesus consumou de acordo com a vontade do Pai. Tá? Pai nos céus, né? Significa que estamos nos relacionando radicalmente com Deus. Tá? Nós não podemos banalizar a palavra de Deus, irmãos. Não cabe nunca nós banalizarmos a palavra de Deus. Orar por orar, não. Nós não podemos. E como eu falei ainda há pouco,
esse paizinho, esse pai no pé da gente. Nós não temos intimidade com Deus. Foi Ele que nos escolheu. E quando você, através do direcionamento do Espírito Santo de Deus, você segue uma linha de agradecimento, de louvor, de pedir, a palavra diz pedir, dar, se usar, e assim por diante, você possa estar servindo a Deus de acordo com Ele, né? Então, a expressão Pai dos céus combina com a bondade, que gera confiança e a reverência mais sagrada. Essa reverência, lembrem-se que Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador e mantenedor. Nós devemos ter toda a reverência com Ele, né? E qualquer intimidade que possa aparecer, essas intimidades grotescas, tá? E falsa, fica de antemão excluída. O Pai é o Pai nosso, o Pai dos céus, e permanece santo, né? Permanece santo. Lá na 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 16 a 17. 16 a 17. Porque está escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocaste como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, essa peregrinação terrestre que nós estamos cumprindo, estamos vivendo, e estamos realmente nos relacionando diretamente com Deus, aprendendo de acordo com a vontade dele, né? No Antigo Testamento, Deus era o pai do povo, e Israel era o filho de Deus, né? E aqui nós temos várias passagens que caracterizam bem a paternidade de Deus Pai e a nossa filiação, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós fazemos parte das Sagradas Escrituras, desse ensinamento das Sagradas Escrituras que entra em cada um de nós, né? Então, Jesus vê Deus Criador como Pai do indivíduo, tá? E através da oração, irmãos, isso é muito importante. A oração nos une a Deus, leva a uma comunhão com Deus. Esse Deus é um ser superior, Criador do céu e da terra, é um ser superior que nos criou, e nós devemos estar atentos e estudar a palavra de Deus, nos rendermos a Ele como nosso Deus, porque em todos os lugares Ele está presente. O Senhor Deus está em todos os lugares está presente. Ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo, revelou através das Sagradas Escrituras e revelou através da natureza. São as três formas de revelação de Deus que nós devemos sempre estar atentos para perceber, porque as pessoas perguntam: onde está Deus? Está em todos os lugares. Onde é que está Deus? Está dentro de ti, né? Quando os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus, lá em Lucas, os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus: aonde está o reino de Deus? Observe como eles, os fariseus, entendiam muito, inclusive esse nome fariseu, porque eles tinham um conhecimento do Antigo Testamento muito grande. Esse conhecimento do Antigo Testamento que eles tinham, havia também alguma coisa que o impedia de entender que o Jesus era enviado, né? Era enviado. E eles perguntaram: onde está o reino de Deus? E Jesus disse: não está nem aqui, nem ali, nem lá. O reino de Deus está dentro de você. Então nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Nós antigamente estávamos perdidos em nossos delitos e pecados permanentes. Por quê? Porque a ignorância do pecador é muito grande, e eles não desenvolvem, porque alguma coisa existe como se fosse um carro puxando o freio de mão, né? A gente vê em determinadas igrejas a ênfase a alguma coisa material, alguma coisa humana, a um grito, a um desespero, seja lá o que for. Deus está junto de você e devemos, segundo a oração do Senhor Jesus, reverenciá-lo diariamente, tá?
Então, através da oração, cada um está pessoalmente em conexão com Deus Pai. E isso é algo grandioso e completamente novo. Porque quando ele falou isso aqui, não existia ainda o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. E as pessoas, de uma forma geral, foram agraciadas pelo Senhor Deus com a possibilidade de decorar o Antigo Testamento. Eles sabiam que tinha a tradição oral, em que eles falavam um para os outros, o pai ensinando aos filhos e assim por diante. Como o pai ensina aos filhos materialmente, o Senhor Deus ensina a nós espiritualmente através do Santo Espírito. É através do Santo Espírito que Ele nos escolheu. Tudo que nós fazemos é o Espírito Santo de Deus presente na nossa vida. Nós somos insignificantes e nós devemos cada vez mais ficar na humildade e adorar o grandioso, majestoso, bondoso, misericordioso, azar, longânimo, benigno. Isso é o nosso Deus. Né? Então, essa oração é desde logo purificada por toda obstinação e egoísmo. Não cabe. O que cabe muito é a humildade de cada um de nós. A verdade, a vida, essa vida é a vida eterna. Né? Pai nosso que estás no céu, aqui dilata-se a visão para além do tabelion, né? As orações, e é como o coração dirigido, conectando com o Pai. E essa oração se dirige com petições para a comunidade de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, que se estende por todo o globo terrestre. Então, irmão, oração é dirigido o seu pedido, o seu agradecimento pela misericórdia de Deus, tem que partir de dentro de você. Aquela regeneração do nascer de novo. Então não vamos perder o foco. Nós somos novas criaturas em Cristo, somos, sim. Nós nascemos de novo, nascemos, sim. Estamos aqui para servir a Deus, com certeza absoluta. Né? Então, a oração se dirige com a petição para a comunidade de Cristo, a igreja de Cristo, que se estende por todo o globo terrestre. Irmãos, eu já falei isso uma vez, eu me lembro bem, mas eu vou repetir uma coisa. Quando nós falamos aqui na igreja presbiteriana independente, tanto o pastor como eu, quando nós pregamos aqui, nós pregamos a palavra de Deus sem subterfúgio, sem querer apelação de uma coisa ou outra. Nós falamos o que tem no conteúdo da palavra de Deus. É o conteúdo que interessa, é o conteúdo que vai fazer com que você seja renovado. O coração seu é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um privilégio maravilhoso. Mas nós devemos aprender a nós conduzirmos no sentido de agradar única e exclusivamente a Ele. Tá? Então, não se fala da vontade dos discípulos aqui, mas da vontade de Deus. E desse modo, a oração, que nós estamos nos referindo, é desde logo purificada de toda obstinação e egoísmo pessoal. Pai nosso que está no céu. Devemos orar ao Pai nosso com a mais sagrada reverência. A mais sagrada reverência. Como cristão que tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Sempre nós falamos sobre a necessidade de conhecimento. Conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus. Para isso, venha à igreja. Para isso, leia as Sagradas Escrituras. Para isso, se doe totalmente a Deus. Ore de joelhos dobrados. Então, isso é conteúdo do Evangelho que nós aqui falamos para que a igreja possa seguir os caminhos retos. Davi disse, faz-me seguir os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Mostra-me a tua verdade. Ensina-nos, porque tu és o Deus da nossa salvação, que nós esperamos todo dia. E é isso que nós queremos, a salvação. É isso que nós estamos aqui empenhados, porque Deus é soberano na nossa vida, na vida de todo o planeta, na vida de todo o universo. Né? Santificado seja o teu nome,
Nós vamos encontrar também no Antigo Testamento em Levítico 19:2. Levítico 19:2. Peraí. Não, peraí. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui, por que isso aqui é importante? Porque isso aqui mostra realmente a diferença que existe entre as pessoas que ignoram essa bondade, essa misericórdia de Deus, de nos orientar, nós seguimos a santidade. Nós precisamos dessa santidade para ser salvo, para ser santo, como Deus é santo. Nós não podemos ser crentes superficiais. Não existe isso. Nós devemos estar junto, conectado, numa comunhão com Deus diariamente. Somos pecadores, sim. Podemos pecar, somos sujeitos ao pecado, sim. Mas também aqui, na Sagrada Escritura, em Mateus 16, tem um cidadão chegou com Jesus e disse: o que é que eu faço para te seguir? Ele disse: pega a tua cruz e siga-me. Como é que eu vou seguir? O que é a minha cruz? É a remissão, o afastamento do pecado. Você renegar o pecado. E o pecado está à sua porta. O pecado está dia a dia junto de você. Por isso que nós precisamos aprender em Sagrada Escritura e saber também que o apóstolo Paulo ensina lá no livro de Gálatas o fruto da carne e o fruto do Espírito. E nós devemos sempre seguir o fruto do Espírito, não o fruto da carne, porque o fruto da carne leva ao pecado. E o fruto do Espírito, que é Gálatas 5, quando você chegar em casa, pode ler. Quando precisar, leiam, porque é muito importante, tá? Então, santificado seja o vosso nome, né? Fala toda a congregação que Deus é santo, né? Venha o teu reino, Pai. Nós devemos ter todo o cuidado de agradar a Deus. Nós não devemos pensar, todos nós trabalhando para nós termos o sustento para ajudar e custear a família, né? Porém, tem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro e põem o dinheiro acima de tudo. O dinheiro é o mamon, né? E que é pecado também, porque com dinheiro tanto se pode fazer coisas boas como coisas que é ruim, né? Mas sempre nós lembrando, nós somos filhos de Deus, nós fomos separados para servir ao reino de Deus. Então que nós possamos sempre ter essa conexão com o Senhor, né? O reino de Deus não é externo e físico, não é, no sentido de um domínio político. E isso era aqui, porque que logo no início os judeus não aceitaram o Senhor Jesus como Messias, porque eles estavam subjugados ao Império Romano e eles tinham restrições pelo governador romano que estava lá na Terra Prometida, Pilato, Pôncio Pilato, né? Não bastavam os Herodes, todos os Herodes que a Sagrada Escritura fala, todos eles assassinos, todos eles exploradores, todos eles querendo viver uma vida juntamente com o Sinédrio, mas que não interessa o povo. Interessa o Sinédrio e essas pessoas, no caso de Herodes, no caso de Pilatos. Então, essas pessoas aí, eles querem o interesse próprio, não o interesse do povo. O Senhor Jesus mostra a necessidade que nós temos de agradar aos pequeninos, né? Aos necessitados. Então, o reino está dentro de você, como nós falamos ainda há pouco, né? Quando os fariseus eles questionaram Jesus: onde estava o reino de Deus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso aqui é importante, irmão. Muito importante. A pessoa acaba de orar o Pai Nosso. Acaba de orar o Pai Nosso. Daquela forma: Pai Nosso, no céu, santificado,
seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, o Senhor Jesus que nos ensinou, assim na terra como nos céus, agradar a Deus, somente a Ele, né? Então, eu vou fazer um empreendimento, se eu vou fazer um empreendimento, e eu consulto meu Deus, toma o joelho no chão, conversa com Ele, né? E veja se esse empreendimento agrada a Ele, se você pode estar contribuindo para o reino de Deus, você pode estar fazendo alguma coisa que você vai ganhar dinheiro, óbvio, isso não tem pecado nenhum nisso, mas que você ganhe o seu dinheiro de uma forma honesta, né? E ajude os necessitados. Aí está dentro do padrão que o Senhor Deus quer de cada um de nós, né? Seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus precisa acontecer no meu cotidiano, todos os dias, que seja feita a tua vontade, porque todos os dias também nós oramos o Pai Nosso, e oramos o Pai Nosso com toda a reverência, oramos o creio em Deus Pai, oramos o Salmo 91, né? Oramos sempre segundo a palavra de Deus que está realmente escrita e que constitui uma das revelações do Senhor Deus, tá? Então, a vontade do Pai precisa acontecer no meu cotidiano incessantemente, e não da minha vontade, mas da vontade de Deus. Ele é o soberano, Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, Ele nos conduz todos os dias. Então, após serem colocadas à frente dos interesses de Deus, segue-se agora as questões do próprio discípulo, que se referem à preservação da vida na terra, né? Hoje em dia, felizmente, nós não somos perseguidos por ninguém. Podemos falar a palavra de Deus. Tem países aí no Oriente que se alguém pegar você com a Bíblia, eles matam, né? Eu me lembro que quando nós fomos fazer a visita no Muro das Lamentações, tinha uma irmã, advogada de Brasília, e ela veio com a Sagrada Escritura querendo entrar no território palestino. Eu ainda disse para ela, não entra com a Bíblia. Não, o que tem? Tá bom. Na mesma hora que buscaram a Bíblia e jogaram no lixo. Então você vê como é importante a gente ter esse conhecimento, porque senão você pode sofrer alguma coisa contrária, pode até matar a pessoa, porque eles matam mesmo aí, não tem clemência, né? Toda batalha é espiritual, irmãos, toda batalha é espiritual. Essa semana agora, ontem, sexta-feira, uma amiga nossa, uma pessoa muito boa, honesta, ela me ligou dizendo que estava passando um certo problema com o esposo dela, né? O segundo casamento, a filha dele está seguindo o estilo gótico. É este, os jovens que querem se vestir de preto, pintar os olhos em volta de preto, tudo preto, tudo preto. Meu irmão, o que é que eu faço com ele? Vai lá, Efésios 6, e usa o capacete de Deus. Quando o inimigo quiser chegar, toma o joelho no chão, pega o Efésios 6 e leia. É a armadura de Deus que está presente na nossa vida. E nós devemos ler. Quando você lê, as coisas mudam de configuração. Com certeza. Nós cremos, nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, Criador e Mantenedor. E Ele está presente na nossa vida. Então, todas as vezes que tiver adversidade desse tipo, em que o inimigo possa se aproximar, olhe para Deus, pega Efésios, vá lá, pega o Salmo 91, né? Então, toda a batalha espiritual combatida hoje em dia é vitoriosa somente ao se apropriar da provisão da cruz e o sangue de Cristo. Então nós somos crentes de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós oramos para Deus, nós estamos junto com Deus,
posiciona contra o mal, a oração que nós possamos fazer com todo o coração, uma oração sincera, uma oração que vem de dentro, tá? Essa alta fortaleza de Deus sobre o inimigo. Tá? Então, a vida espiritual, como eu falei agora há pouco, em Efésios 6, vamos ler de 10 a 18, Efésios 6, de 10 a 18, quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer inabalável. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a pregação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmão, está aqui, tribulação apareceu, ore, é só pegar e orar. Agora, o coração compungido esse coração. O que é isso? Essa palavra está escrita aqui na Sagrada Escritura. É como se fosse na tradução grega, é como se fosse alguma coisa que penetrasse no seu coração. Se você tem algo lhe incomodando espiritualmente, se você se lembra de algum pecado que você cometeu na mocidade, esse pecado, você se arrepende dele. Eu não devia nunca ter feito aquilo, nunca ter feito aquilo. Arrependimento de dentro do coração. Você está nascendo de novo, você está nascendo do Espírito, porque aquilo que tinha perturbando a sua mente, para de existir, porque assim nós aprendemos e assim é cumprida a palavra de Deus em cada um de nós, né? Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos o pão destinado e suficiente para o dia de hoje, o pão necessário para a nossa existência. Aí nós vamos ver como Deus, Ele conhece todos os nossos interesses, Ele conhece tudo que nós estamos querendo fazer, né? Então, o exemplo típico que nós temos aqui é do Êxodo 16, capítulo 22. Versículo 22? 16. O povo reclamando a Deus por falta de alimento, falta de água, blasfemando, reclamando para Moisés: tiraste-nos da terra da servidão que nós estávamos no Egito, para que nós possamos morrer de fome e sede no deserto. E Deus resolveu dar o maná, esse maná durante 40 anos, sempre ele dava. E ele dizia o seguinte, por exemplo, no sexto dia colherão pão em dobro, 2 gômeros, um gômer equivalente a 2 litros. Tá? Então, se você tem, são 4 litros, por que ele diz no sexto dia? Porque no sábado não é permitido que ninguém faça nada, né? E o homem daquele tempo disse: olha, isso aqui é gostoso, é bom, eu vou tirar mais
mais um pouquinho que eu vou guardar para que eu possa comer depois. Né? Ficava com bicho, apodrecia. Então, aquela comida era para aquele dia, somente aquele dia. Só que quando chegava no sexto dia, Deus permitia que esse alimento ficasse para sexta e sábado. Porque sábado ninguém faz nada, ninguém trabalha. Tá? Os judeus. Tá? Então, os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, vestiam por ele mais um, 23. Respondeu-lhes eles: isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer com água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte, seria do sábado. Tá? Então, Deus conhece tudo, absolutamente tudo, e nos dá de acordo com o que você é para com Ele. É importantíssimo nós sabermos disso. As dívidas perante Deus que nós temos, como devedor, pois cotidianamente carece de realizar tudo o que pertence e compete que nós devemos oferecer sempre como ação de graça ao Senhor Deus. O perdão divino somente é concedida a pessoas que oram. Atenção para que nós possamos isso. O perdão divino somente é concedido a pessoas que oram, quando ela própria também perdoa as dívidas do seu próximo. Né? O fato de Jesus acrescentar, depois da oração do Pai Nosso, uma explicação dos versos 14 e 15. Versos 14 e 15. E a palavra de Deus diz: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Né? Então, o fato de Jesus acrescentar, depois da oração do Pai Nosso, essa explicação que nós acabamos de ler, demonstra a importância que, juntamente com essa petição, tem para o Senhor Deus. Né? Conhecer a Deus, irmãos, conhecer a Deus é realmente a nossa maior prioridade. A nossa prioridade é conhecer a Deus. E se você vai... Eu conheço uma pessoa que está querendo passar no vestibular para a medicina. E eu cheguei com ela e disse assim: olha, Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão será o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos da porta. Tá? Irmãos, é em vão você guardar, sentinela guardar, se não tiver Deus. E essa pessoa muito querida, eu cheguei para ela e disse aqui: olha, em vão guardar, se Deus não estiver presente. Irmão, em vão fazer isso. Eu te conheço, eu sei que tu és capaz, tu és muito, muito tranquilo. Faltando a pitada de Deus aí no meio. Está faltando o teu relacionamento. Mas eu oro. Sim. Cadê o coração? Orar com o coração. Orar, eu também oro. Eu posso orar todo dia errado? Posso. Deus vai me atender? Não. Orar com o coração. Pedir com a fé que você tem. Aí
Vem sim, com certeza absoluta. Tá? Perdoa as nossas dívidas, né? A relação credor e devedores. O devedor precisa pagar. Isto é um dever incondicional. Se não o fizer, está caracterizada a ofensa ao direito. As dívidas perante Deus surgem quando não se dá a ele o que lhe pertence. E aqui vem também o que nós falamos na igreja, a questão de dízimo e ofertas, a questão da ação de graça que você faz para uma pessoa da igreja que está precisando, e que você pode fazer, faça, né? Ofertas e dízimos. O Senhor Deus mesmo fala, né? Deu o seu dízimo, lá em Malaquias, Malaquias 3, né? Malaquias 3, pode usar, e pergunta, Desde o começo? 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. É só olhar e ver e crer e fazer. Se você faz isso, Deus está te abençoando diariamente. Né? Então, as dívidas perante Deus surgem quando não se dá a ele o que pertence. Dispensar dívidas constitui também uma bondade. Se você vê que a pessoa que pediu dinheiro, pediu alguma coisa para você fazer, ela não tem condições, perdoa. Não precisa, vai sofrer mais, vai se virar de uma forma tal que ela não possa para poder te pagar. Então, se você puder dispensar essa dívida, dispensa, não tem nenhum problema. O discípulo sempre está diante de Deus como devedor, porque nós somos pecadores, pois continuamente carece de realizar tudo o que pertence e compete e oferecer a Deus. Ofereça sempre a Deus. Perdão divino somente é concedido a pessoas que oram, enquanto ela própria também perdoa as dívidas. Já falamos disso, tá? Já para nós encerrarmos, o verso 13 é a sexta prece, né? Não nos deixeis cair em tentação. Tenha em mente todos os sofrimentos e tentação, para que o cristão se resume na constatação de que o desejo da carne é contra o espírito. Isso nós já falamos muitas vezes aqui, em Gálatas 5:17, tá? E eu insisto que todas as vezes que acontece essa tentação, é porque a pessoa ignora a palavra de Deus. Todas as vezes que aparece a tentação, eu não aguento, eu tenho que fazer isso. Não, você já está perdido. Está perdido. Né? Porque, mas olha, Deus salva. Ele diz, o Senhor Deus fala para Ezequiel: por acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Se o perverso se converter e fizer o que é direito, ele não vai para a vida eterna? Vai. Né? Então, se aquele que é bom, que faz tudo de acordo com a palavra de Deus, se ele começar a errar daqui para diante, o que vai ser o fim dele? Lago de fogo com demônio. É o que está escrito aqui. Né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos estar sempre conectados a Ele, seguir de acordo com a vontade dele. A incidentes, provações e tentações que servem para o cristão como prova de afirmação são exigências da sabedoria pedagógica para que nos ensine. É de Deus. Tá? Deus está sempre orando, olhando e assistindo a oração. Tá? Alegria, dor, tristeza, adversidade, decepções, fome, miséria e perseguição permanentemente trazem para dentro de si um grande perigo. Às
Às vezes a gente tem que pegar a pessoa e sacudir, como eu fui sacudido. Como eu fui sacudido. Eu estava com esse amigo e eu disse, este ano vai ser um ano abençoado. Eu disse, não vai ser não. Não vai ser não. Esse amigo é meu amigo do peito. O que é que está faltando? Eu perguntei. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Nessa igreja nós fomos lá dentro da cremação, lá dentro do chão batido. Eu só faltei 4 meses durante um ano, porque eu estava doente. Jesus tocou em mim, com a graça de Deus, que eu agradeço todo dia, transformou para que eu pudesse servir ao Rei. E eu sempre pergunto para ele, Senhor, eu estou realizando de acordo com a tua vontade, é assim que o Senhor quer. A humildade sempre, irmãos, nunca, a jactância é totalmente tirada do mapa, né? Porque a alegria e dor, já falamos, e cônscio da sua própria impotência e fraqueza, o Filho de Deus volta-se por isso ao Pai, pedindo que Ele poupe o seu Filho do poder aliciador de todas as tentações, que nós possamos tirar. Todo mundo conhece o que é bem e o que é errado, todo mundo conhece, mas olha, eu vou fazer, não existe isso, meu irmão. Senhor Deus, nós vivemos para servir a Ele, nós vivemos para ter comunhão com Ele, nós vivemos para chegar um dia na frente dEle, se Ele permitir, e se eu cheguei junto aqui para te perguntar se eu posso ficar com o Senhor. É Ele que escolhe, é Ele que leva, nosso espírito é espírito dele que está em nós. Então, livrando do mal, o mal é um poder atrás do que está o maligno. O maligno sempre está com o mal, sempre está produzindo mal. Observe, se vocês conhecem alguém que está na insegurança, está na depressão, ansiedade, eu sempre digo, é fruto do inimigo. É fruto do inimigo. Quando você chama a igreja, ele não vem. Parece que existe um bloqueio, tá? Então, por isso, estar separado do pecado é algo que se torna viável cada dia, somente pela ação salvadora e protetora de Deus. A oração que nós possamos sempre orar a Deus, a oração do Pai Nosso. Eu vou pedir para a igreja toda, nós orarmos todos juntos, agora, Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso.